Talvez é porque a minha tela seja pequena, não sei, né? Eu devia ter visto no projetor do meu pai escondido. Nossa, tem essa história. Seria um filme de delinquência infantil, visto de maneira delinquente. Assim, né? Sim, um delinquente de 26 anos. Ah, infantil, né? Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do A Conversação, o podcast de cinema mais incompreensível de toda a internet brasileira. Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com o André Barcelos, Oi. o Vitor Viana Oi. e o Luciano Chossar. Hoje nós vamos falar sobre o filme do... Como é que é mesmo o nome dele? François Truffaut. Os Incompreendidos, Les Quatre Cent Coupes, em francês. Falei certo? Bem feio, mas... Bem feio, eu não sou um bom pronunciador de francês. É o Lucia que é exigente. Primeiro longa do Truffaut, um filme que a gente tá falando principalmente por ser um filme sobre infância. A gente meio que iniciou um ciclo de infância, mas vamos falar um pouco mais sobre isso depois. Um ciclo de 3 filmes. No ciclo de 3 filmes. A gente falou semana passada do Espírito da Comédia, hoje a gente vai falar do Os Incompreendidos. Os Incompreendidos é sobre o personagem do Antoine Doinel, é um menino de 12, 13 anos, que ele tá indo meio mal na escola, ele meio que foi estigmatizado como cara que apronta na escola, ele tem uma família um pouco problemática, pobre, que não lida bem com ele, assim, ele é um pouco independente, ele vai aprontando um pouco e as coisas meio que caem sem meio culpa em cima dele. E aí ele foge, ele cabula a aula, passei por aí com um amigo rico, o René. O rico dele, o René. E meio que as coisas vão... degringolando até ele resolver fugir de casa. Primeiramente ele passa uma noite fora de casa, aí ele acaba voltando, a família dele... tipo, meio que reacolhe ele, mas aí ele acaba mentindo mais ainda na escola, fala que a mãe dele morreu, o padrasto dele fica extremamente puto, várias coisas acontecem, ele decide fugir, ele acaba ficando com o René, na casa do René uns dias, aí eles armam um plano de roubar uma máquina de escrever do escritório do pai para vender e ter um dinheiro e sei lá o que eles vão fazer com o dinheiro, talvez... obviamente dá errado, eles não conseguem vender o negócio, a máquina de escrever. Quando ele está tentando devolver, ele é pego, aí ele é levado, os pais levam ele para delegacia, ele fica preso uma noite, ele é levado para o reformatório. O que acontece lá? A mãe vai visitar... ele uma hora. Sim. O pai meio que disse que não quer mais ter padrasto, que na verdade logo você descobre que é padrasto. Disse que não quer mais ter nada com ele. No reformatório, tem uma entrevista bem direta com uma psicóloga e decide fugir. Ele decide fugir. Dia jogando futebol. Um dia jogando futebol, a bola vai fora, ele acha um cantinho na cerca, sai correndo. As pessoas saem correndo atrás dele, mas aparentemente ele é bem rápido. Mais cedo ele menciona que ele queria ver o mar, ele nunca viu o oceano. Ele acaba correndo, chega na praia, vê o mar, olha pra câmera, e a imagem congela. Zoom, imagem congela, fim. Que é uma imagem bastante icônica porque eu acho que mais do que os eventos, o que se ressalta nesse filme é uma mistura de vida desajustada ou delinquente com melancolia. Tem uma visão meio melancólica da vida, de tu não fazer parte das coisas, tu tá sempre errado, tu não ter lugar no mundo. E como a gente trouxe, isso é na infância, talvez no fim da infância, ele tem 12, 13 anos. Talvez ele queira ser criança ainda e não pode ser mais criança, tem um pouco disso, assim, né? Tem um pouco de vontade de ser adulto também. É uma coisa meio indefinida, na verdade, né?
Mas eu acho que no caso desse filme é muito mais o tom do que os eventos que importam. Sim. Então, ter feito a sinopse serve para relembrar o filme, mas não diz... Não diz o que é o filme. O que é o filme, assim, né? E, ao mesmo tempo, dos eventos melancólicos, tem os momentos onde essas coisas... Onde isso se contrapõe, né? Que é quando ele vai no cinema com a família, que, sei lá, a família meio que se une ali quando eles vão no cinema. Ele tem um momento de felicidade... dos três ali, né? Da família dos três. Mas tu acha que não são contrapontos para que a coisa não seja uma mera via crucis, assim? É meio que assim, a vida parece normal, mas na verdade ela tá desmoronando de alguma forma, assim. Vida tá... Assim. Pode ser, eu acho... Não sei, eu acho que o filme é um pouco distanciado, assim, também, né? Do jeito que ele olha. Mas só para continuar nesses eventos, tem os momentos que ele tá com um amigo também, eles vão no parque de diversões, né? Então, as coisas normais, as coisas regradas, que é a escola, que é a casa, que é ter que tirar o lixo antes de dormir, que é tipo com o reformatório, eles são sempre o demônio do filme, né? A liberdade é pouco, o momento de liberdade é o único lugar de felicidade, assim. E até esse final é meio estranho, assim, porque ele foge, ele obviamente vai ser pego de novo, e aquele olhar que ele dá de voltar pra câmera não é a coisa mais feliz também, né? Não, é como se não tivesse muito o que fazer, assim, Sim. né? Ele vai... E meio que ecoa o que acontece um pouco antes, que ele vê um menino que fugiu voltar, e o menino fala... eu fui pego, mas eu passei 5 dias... 6 dias que eu fiquei fora, né? Fiquei curtindo e é isso, mas agora eu tô aqui de volta e não vejo a hora de fugir de novo também. E aí esse menino, sei lá, né? Ele fica mais preso ainda numa cela mesmo, né? E ele aparece meio machucado, assim, também, né? Parece que ele apanhou. Esse é um filme meio difícil de abordar, né? Porque ele é muito icônico, assim. Pelo menos pra mim foi. Ele é um filme meio símbolo da Nouvelle Vague. Foi o primeiro filme do Truffaut. Um dos primeiros filmes da Nouvelle Vague. Eu acho que basicamente Acossado 58, 58, 59. Acho que esse e Acossado são os filmes que brilharam, assim, da Nouvelle Vague, do primeiro momento, né? E engraçado de ter revisto ele. É um filme de entrada, de cinefilia, né? Assim, tu vai e começa a te interessar pro cinema. Esse é um dos primeiros filmes que tu esbarra, acho. Eu vi ele no SIC, no começo dos anos 2000, 2002, por aí. Foi um ciclo do Antoine Doinel. Passou todos os filmes com Antoine Doinel. São 5 filmes, Antoine e Colette, que é um curta. Que Beijos Roubados. Beijos Roubados, Amor em Fuga e Domicílio Conjugal. É ele em relacionamentos, ele se casando, se divorciando e tal. Mas eu tive uma outra impressão revendo o filme ontem. Eu senti que ele bebe muito do neorrealismo, assim. Sim. Pra mim é mais um filme neorrealista do que um filme da Nouvelle Vague. Eu assim. também senti isso. Tu sentiu isso também? É um filme que mistura um realismo com uma melancolia, um melodrama. É uma narrativa meio de ver a vida como uma coisa triste, assim, né? Que talvez tenha no Vitório De Sica, por exemplo. Bastante, assim. Essa coisa de estar sempre filmando na rua, né? Tem isso também. De ter umas cenas que são quase documentais. Tipo, agora tá passando essas crianças mas não assistindo tanto, uma parada. não é o documental pós anos 60 que já é mais documental pra gente, assim. É a coisa ainda da câmera pesada, assim, né? Que tem que se esconder na rua pra fazer a imagem. Mas até a própria entrevista que você mencionou com a psicóloga, assim, é uma coisa que é bem dura, né? Que é ele falando pra câmera e com os jump cuts no meio. E parece que ele tá improvisando, assim, porque ele tá falando de uma maneira muito livre, assim, e ali gaguejando. Parece o ator falando, não parece o personagem. Justamente, né? E ao mesmo tempo parece que é uma história que dá conta de o que poderiam ser várias histórias de crianças que foram parar naquela situação de estar num reformatório e tal, né? De tipo, meus pais não ligavam muito pra mim, não sei o quê, né? Todas essas coisas que ele fala ali. E que... Também vale comentar, porque a gente falou, Antoine Doinel, Truffaut fez outros filmes com o mesmo personagem. Esse filme é um pouco autobiográfico, porque o Truffaut também era uma criança problemática, uma criança que uma hora ficou sem pais, que ele foi eventualmente apadrinhado pelo André Bazin, a quem esse filme é homenageado, que é um grande crítico
francês. E o Jean-Pierre Léaud, de certa forma, foi adotado pelo Truffaut também. E pela Nouvelle Vague em geral, porque ele fez metade dos filmes de toda a década 60 da França. Eu ia perguntar pra vocês, porque eu não conheço sobre o Jean-Pierre Léaud muito, assim. Ele não devia ter feito nenhum filme antes desse, imagino, né? Sim, e ele realmente foi meio adotado, assim, pelo Truffaut? Como é que é? Sim, eu não sei direito, eu não cheguei a pesquisar sobre isso, mas parece que existe essa história do Truffaut... Achar ele e virou um dos principais atores franceses, talvez. Sim, né? Pelo que eu li, ele chamou várias crianças para fazer teste e tal, e ele meio que gostou da disposição do Jean-Pierre e quando um professor, tipo, tentou mandar uma carta pra desconvencer o Truffaut a usar ele, falou, porque ele é rebelde, ele não se dá bem na escola, ele faz isso. Exatamente o personagem, assim. Não, beleza, esquece. É isso mesmo que eu quero, né? Uma coisa muito engraçada, assim, o Jean-Pierre deve, de certa forma, a vida dele como ator por causa do Truffaut, né? E formou a carreira e tal, mas entrevistado... Perguntaram pra ele qual que é o principal diretor de cinema que você trabalhou. Ele falou Godard. Tem uma coisa assim meio arrogante francesa, assim, sabe? De não querer misturar tanto a vida profissional com a vida afetiva, tal, de não reconhecer não o ter que Truffaut se como... sentir devedor também, sim, né? de se sentir autônomo, assim, sabe? Sim, e ele fez filme com, acho que, sei lá, Truffaut, Godard, Garrel, Jean Eustache, sei lá, quem mais, assim. Geração anos 60, 70, ele pegou os principais diretores. Assim. Mais tantos. E aí, de vez em quando, ele é retomado, assim. Tá no Irma Vep do Assayas, tem um monte de coisa que ele aparece. Ele tá no Rivette também. Provavelmente. Num dos últimos filmes do Keshish, ele também aparece. Eu não vi, mas eu olhei no IMDb, assim. Não, é porque eu ia continuar no que tu tava falando sobre ser um filme... sobre... Não isso principalmente, mas ser um filme sobre a infância e ter um olhar para o mundo de um modo melancólico e triste, assim, né? E de esse personagem ser um personagem deslocado e tal. Mas tem a coisa que a gente tava notando antes sobre o fato de o filme ser em scope, assim, né? E daí eu acho que tem essa relação com o que tu puxou do neorrealismo, não sei se tem tanto, mas... de o filme ter uma certa leveza, um olhar melancólico para a vida, assim, mas o filme tem uma leveza e tem uma abertura até da imagem, assim, né, tipo, e o modo como é filmado, uns planos às vezes muito longos, não é tão... a montagem não é tão incisiva, assim, na dor do personagem, né, é uma coisa mais de estar dentro da cena, só que numa tomada meio... como se aquilo estivesse acontecendo de um modo mais natural, assim, não é tão narrativo o filme. É bem o que eu quis dizer com ele ser um pouco distanciado, né? Ele não é melodramático, né? Sim, eu consigo ver uma relação com o neorrealismo justamente por isso, porque é um pouco cru. Trata, assim, sei lá, de uma camada social mais baixa. Tal, e tem a ver com... a vida inserida no mundo, assim, né? Mas tem um subtexto melancólico. Em nenhum momento é melodramático, mas tem um subtexto melancólico, assim, né? E tem também a ver com a produção crítica do Truffaut, que ele era, pelo menos no começo, que ele começou como crítico, ele era contra o cinema de qualidade francês, assim, que tinha realmente dramas e coisas bonitas e bem impecáveis, com música. Grandes adaptações. Adaptações de teatro e peças e coisas assim, e romance. Mais um tom meio literário que tinha no cinema francês da época, acho, assim. E aí ele, realmente, ele bebe do neorrealismo, acredito. E aí não dá pra saber se são não atores, se as pessoas sabem que estão sendo filmadas, assim, o Antoine Doinel esbarra numas pessoas, assim, tem uma coisa de estar na cidade que é interessante do filme, assim, né? Quase meio que documental, assim, os planos mais abertos de ele andando na rua com o René. Sim, eu sinto uma coisa também de o que é ser uma criança crescendo em Paris ali, uma criança pobre crescendo em Paris. Eu acho que teve um desejo especial de registrar isso, assim, né? Sim. Mostra eles andando meio livres, sozinhos, por aquela cidade enorme, assim, e tal. A introdução do filme toda são uns travelings de carro pelas ruas e sempre perseguindo a Torre Eiffel, como se a gente estivesse chegando na Torre Eiffel, né?
Isso é uma coisa meio enigmática do filme, assim, né? Por que tem isso? Porque a história de um garoto delinquente começa com uma chegada na Torre Eiffel, assim, né? Isso é meio doido, assim. E ao mesmo tempo tem uns galpões, né? Que estão entre a Torre Eiffel e a câmera, assim, né? Uma coisa meio... Sim. Quase como se ele estivesse distante, na verdade. Tá muito próximo e muito distante ao mesmo tempo, né? Talvez... Não sei, daria pra mirabolar e pensar essa coisa de ser um filme meio autobiográfico, assim, e sobre a vida do Truffaut nesse lugar, e a Torre Eiffel ser um símbolo, não sei, da civilização, do progresso e tal. Da França. E ser esse garoto, o personagem ser esse garoto que é um deslocado na sociedade, assim, né? Acho que, assim, o filme não dá isso, né? Aquele plano é um plano solto, assim, do filme, né? Sim. Mas uma coisa de relação com o espaço mesmo, acho que é até meio idiota ficar tentando pensar desse modo, mas... fechar, mas... Né? Eu acho que é importante a gente tentar discutir o que é esse deslocamento do personagem que tu colocou, porque, tudo bem, ele tem uma dificuldade de relação no colégio e na casa, né? Ele não atende às expectativas que as pessoas esperam. Sim. Mas, ao mesmo tempo... E isso tem a ver um pouco como ser responsável, ser adulto. Tu já não é mais criança, tu tem que cumprir com as tuas tarefas. Só que não é como se ele quisesse ser criança também, né? Quando ele se diverte meio como adulto. Ele fuma, ele joga. Sim. Tem uma coisa meio da autonomia do francês mesmo, assim, sabe? Ele bebe e tal. O que é esse desajuste dele, assim? Pra mim, é uma coisa que eu não consigo ainda definir direito, assim. Ele não atende às expectativas, mas não tem a ver com querer ser criança ainda. Eu não sei direito o que é, assim, sabe? Ele fala, eu não quero mais estudar, eu quero trabalhar, quero ver minha vida. Ele quer ser um outro tipo de adulto, talvez, né? Ele não quer atender ao que o caminho, a narrativa mais comum de ter que seguir os estudos e tudo mais. Mas aí também, por outro lado, a mãe dele fala que ela não terminou colegiado, ela não estudou muito, o pai nem chegou a terminar... segundo ensino médio, assim, e aí é a mesma coisa, né? Ainda assim. Aí a gente poderia até reduzir o filme a um filme de estudo de classe, assim, né? Um filme é sobre um determinado tipo de pessoa na França, que é a pessoa de classe média baixa em Paris e tudo mais, que não aparece tanto pra gente hoje em dia, assim, porque a gente não tem tanto conhecimento do que era isso na época. Sim. E eu acho que ele quer estudar no começo também, ele chega, ele tá sozinho em casa, ele abre o livro, começa a fazer a lição, e aí chegam os pais e meio que ele não consegue fazer a lição que a mãe fala. Isso não é hora de fazer dever, tem que preparar a mesa aí, arruma a mesa. Então, não sei, talvez tenha uma coisa de querer ser independente também para poder não ter que estar ali naquele apartamento pequeno, que é uma coisa que a gente ainda não falou, que eles moram... Que é um ambiente muito pequeno, né? Um negócio abafado, onde, tipo, ele... mesmo ele estando no quarto, ele tá ouvindo a discussão dos pais. Né? E o quarto é super pequeno, é lugar para uma cama e para uma pessoa ficar em pé. Quando tu abre a porta, tu tem que pular a cama. Né? É basicamente a saída de serviço onde ele dorme, né? Eu acho que o Truffaut quis fazer um filme sobre a delinquência, sobre como um ambiente transforma uma criança em uma pessoa desajustada. Só que ele deu uma carga... meio romântica, melancólica. A coisa de roubar é meio romântica também, assim, né? Roubar uma máquina de escrever é meio... Roubar uma máquina de escrever, roubar um leite pra tu te alimentar, dormir numa imprensa, né? Assim, que o filme que a gente vai falar na semana seguinte, eu acho que é até um contraponto a isso. Tá tratando do mesmo tema, mas com uma abordagem diferente, assim, né? Sim. Mas eu queria também falar um pouco sobre o que eu achava e talvez um pouco que eu acho desse filme. Eu também vi esse filme, assim, formação de cinéfilo e tal, vamos conhecer a novela Vague e tal, e eu olhei assim, grande coisa, assim. Não gostei muito desse filme. Na época ou agora? Na época. Eu acho que... Porque, sei lá, eu tinha já visto uns Godard, eu tava achando assim, experimentalismo, é radical e tal. E esse filme é meio... bobinho, assim, sabe? Esse filme é meio clássico. Sim. Justamente, essa é o que dá pra hoje ver que eu consigo ver. A câmera pesa uns 10 quilos, assim, né? Na época eu falei, esse filme não vale muito o que as pessoas falam, assim. Mas será que não foi a ordem que tu viu as coisas? Porque muito provavelmente. Eu vi o Truffaut antes do Godard, e pra mim o Truffaut foi muito importante pra eu começar a gostar do cinema, sabe?
Eu vi esse filme, eu fiquei apaixonado, assim, na época, tudo mais, assim. Então... Não, isso nunca aconteceu comigo. E hoje, assim, eu vejo ele e eu gosto muito mais dele. Comigo foi bem parecido, Thiago. Eu também, eu vi esse filme na aula, assim, nas primeiras fases do curso. E eu também, assim, achei, legal, mas, tipo, na época eu tava querendo também uma coisa, tipo, mais, sei lá... explosivo. Com mais lance de imagem, assim, né? De, tipo... Mais Godard. Tipo, como o Thiago falou, mais Godard, mais experimental, sei lá, mais... Você vê o Weekend num sábado e os Incompreendidos num domingo. Menos transparente, assim, né? E eu só pensei, um filme até legal, mas... E hoje eu vejo muito mais coisa no filme e eu gostei muito mais, assim, vendo. Sim, não ter, tipo, essa gana de querer conhecer a novela vague, tipo, de conseguir apreciar um pouco mais o que a história que ele tá contando e entender que, tipo... Eu acho que é não reduzir a história do cinema numa corrida modernista. De que quem é mais experimental é mais foda, assim. Perceber que o cara que tá fazendo uma narrativa um pouco mais tradicional tá fazendo uma coisa interessante ali também. Assim. E eu acho que, assim, esse filme acaba se transformando num filme um pouco mais secreto, assim, eu acho até por causa disso, eu acho, verdade. Meio curioso, assim, tipo, o fato de esse filme ter sido, junto com O Acossado, ter sido um dos dois... grandes filmes do início da Nouvelle Vague, assim, né? Porque realmente não tem muito experimentalismo, assim. Se tu compara com o Acossado mesmo, que nem é dos filmes mais loucos do Godard. Sim, mas já é muito introduziu mais... o Jump Cut. Sim, exato. Mas tem Jump Cut aqui também. Mas eu não sei, essa... Não do mesmo jeito Não do mesmo Acossado, jeito, assim, mas tem, né? Mas tem. Não, eu acho que é um valor do filme, assim, essa coisa de ser... meio que um filme autobiográfico, ser sobre delinquência, ser sobre pobreza, mas nunca tem uma mão pesada exatamente, assim. E a beleza do filme tá em coisas, detalhes sutis da atuação, assim, a coisa do... Eu acho ele muito bom já, cara, o Jean-Pierre Léaud. Assim. Sim, ele é surpreendente, assim, né? Ele é uma criança que eu acho que o filme é bom hoje em dia por causa do Jean-Pierre Léaud. Assim. Eu falei que não tem mão pesada, mas agora quando eu quero dizer pesado é que ele é meio vagaroso, assim, né? Ele não tem... E o ator, dentro da cena, sutilmente dá movimento pro filme, assim, em cenas que não estão acontecendo exatamente grandes eventos, mas... uma parte da vida, assim. E tu pensa, é um filme que já é super consolidado, é um ícone e tudo mais. É um pouco obra do acaso, né? Duvido que o Truffaut tenha feito uma super seleção para chegar no Jean-Pierre Léaud, assim, sabe? Ele escolheu meio que o garoto que tinha ali em Paris e tal, dentre 50, assim, no máximo. E por causa dele, o filme dele vive até hoje, assim. Um pequeno milagre. É um pequeno milagre. Não é à toa que tem uma série de... O personagem continuou depois, assim. Sim. Né? Não, é outra coisa que, só pra continuar um pouco nisso, outra coisa que eu não senti na época, que hoje que eu senti como algo que o filme também colocou como novidade, que talvez não fosse o primeiro, mas é o fato de, sei lá, de ter uma criança também como um sujeito ali de sensações, de sei lá, de problemas, de coisas assim, que eu acho que o cinema não chegava tão profundamente assim no que era... Eu acho que é ainda mais profundo porque não é exatamente uma criança, é alguém que está numa fase de transição, que é meio adulto, meio criança e tá tentando entender qual que é o seu lugar no mundo, assim, né? E talvez perceber que não tenha lugar. Eu acho que o mais foda é isso, assim. O que eu consigo pensar é neorrealismo italiano, sabe? Alemanha no Zero, umas coisas assim. Eu não vi o Alemanha no Zero ainda. Problema, mas... Eu sei que é sobre tem a criança, mas eu acho que ele não entra como nessa subjetividade, assim, do personagem. Pelos pedaços que eu já vi, pelo menos. Assim. Então, acho que aí é que tá, tipo, eu não sei o quanto que é uma coisa de construção do personagem, de ter uma complexidade na construção do personagem. Eu acho que é muito mais o ator, no fim das contas, eu acho que essa subjetividade que tu chama, assim, eu acho que é essa vida do ator, assim, no filme, não sei. Sim. E pensar que é um filme feito em 59, que
sei lá, as coisas para fazer cinema eram mais complicadas, assim, né? As câmeras eram mais pesadas, o registro de som é um filme, acho que é dublado, né? Às vezes dá para perceber que é bem dublado, assim, e ele consegue ter uma naturalidade ao mesmo tempo com o Antônio Duanello ali, né? Isso é bem foda, assim. Sim. Mas eu queria que a gente desse um passo adiante agora. A gente sabe que é um filme sobre o Antônio Duanello, que é sobre a delinquência, sobre um viés meio melancólico da vida, de ele não ter um lugar, mas tentar procurar na dramaturgia quais que são as causas ou como que isso funciona, assim. Para isso, eu acho que a gente tem que falar da mãe. A mãe é um personagem muito peculiar no filme, assim. A primeira cena que a gente tem da mãe é ela tirando as meias calças delas, assim, e mostrando uma sensualidade que uma mãe não deveria ter em 1959, assim, sabe? A ideia de que é um lugar... A casa é claustrofóbica, ele tá sob pressão sempre. Tem um pouco com uma quebra de expectativa que ele tem com a mãe, acho, assim, sabe? A mãe é muito dura com ele no filme, na primeira metade, pelo menos. Depois ela sente uma culpa e tenta se aproximar, né? Mas não dá meio certo, assim. O pai, ele tem uma relação um pouco mais tranquila, mas é tipo como se fosse um brother que você vê de vez em quando, né? Só vamos deixar claro, assim, que o pai é o padrasto dele. A gente sabe disso no final do filme, só. Só no final. Porque até por causa disso, porque aparentemente o pai parece até mais carinhoso com ele, né? Dá pra ver que é a relação complicada que ele tem com a mãe que é um pouco a origem do desajuste, assim, sabe? Sim, mas pro final ele fala um pouco da história da relação que dele. ele tinha com a avó, de ele ter roubado dinheiro da avó, de ele ter... Da briga da avó com a mãe. Não, tem uma história pregressa que é contada ali. Sim, que quando ele nasceu, ele foi morar com a avó também uma época. Sim. Aí a mãe casou e aí ele foi morar com o padrasto e tal. Tipo, rola. Mas a mãe nunca estava feliz, parecia. A mãe estava sempre brigando com ele, que não queria a presença dele. Tem essa... Ele bota... o próprio personagem coloca isso um pouco na conta da mãe. É meio explícito assim, a mãe não ama ele, né? Eu acho que dá pra dizer isso, assim. Não sei, eu acho que isso a gente dá pra discutir, assim. Mas eu acho que ela ama... É engraçado discutir isso, assim, sobre um filme. A mãe ama ou não ama. Acho que é uma coisa culpa da falta do amor, assim. Mas... Eu acho que a mãe ama, mas a mãe não quer ser uma mãe ao mesmo tempo. A mãe quer ter uma vida de mulher independente, assim. Então, e isso se choca, sabe? Sim, quando eu digo que a mãe não ama é que... eu quero dizer que a mãe não vive pra ele, assim. A mãe não vive pra ele, isso é fato. Ela vem antes dele. Pra ela vem antes dele. Sim. Tipo, ela manda ele sair pra levar o lixo. Nessa mesma primeira cena, acho que é pra comprar farinha, sei lá o quê. Comprar farinha. E é muito foda como o filme mostra isso, que é ele saindo e ela indo se olhar no espelho, assim. E, enfim, depois a gente acaba sabendo mais sobre a mãe, né? Sobre amante e essas outras relações dela que... E ela não gosta de fazer o serviço doméstico, ela gosta de ter o trabalho dela na rua mais, assim, né? Sim. Ela não se vê como uma dona de casa, mãe, ela se vê como uma mulher independente. Mas ao mesmo tempo eu acho que essa coisa dele ter tarefas domésticas é uma coisa um pouco da época, assim. Também acho. Hoje em dia a gente não faz porra nenhuma, mas na época eu acho que as crianças tinham que fazer muito mais coisa de casa, assim, né? E não é só coisa de fazer as coisas domésticas, é de tu te portar como ter um adulto, entendeu? De ter as responsabilidades com aquilo. Tu é criança, mas tu tem responsabilidade e tu tem que entrar num sistema pra tu virar uma pessoa, assim, sabe? Isso é muito francês, assim. Tem toda essa rede de trabalho envolvida, mas ele quer chegar em casa e se sentir em casa, talvez. Ele não se sente, porque a mãe não dá um carinho nele, assim, né? A mãe fala pra tirar o lixo e comprar E ele não é rancoroso, né? Muito foda isso no personagem, que ele sofre por dentro, eu acho, assim, né? Mas quando os pais dão abertura, assim, pra ele uma aceita, proximidade, ele aceita muito bem, ele assim, é carente, e ele tá junto. Mas parece que você também não vê essa etapa, parece que já aconteceu isso, né? Ele já tá meio que aceitou isso, que
ali não é meio que o lugar dele, que ele tá qualquer passo, qualquer merda pra acontecer, pra sair dali e começar a viver a vida dele, assim, tipo... você meio que vê o processo disso acontecer e não acontece muito por culpa dele, é meio que um azar, assim, tudo parece, mas parece que o filme começa, ele já não sente mais o amor, não sente mais nada, ele já tá no caminho andado, é meio que fatalista, assim, já, tipo, já tá tudo escrito. Acho que vocês concordam que tem uma origem na mãe, ou assim, na ligação complicada que ele tem com a mãe? Acho talvez, que sim, assim. acho que o principal tá em casa, com certeza. Assim. E ao mesmo tempo ele tenta substituir isso por uma vida adulta, assim, ele quer ser adulto, quer arranjar a vida dele, e aí tem o René. O René é tipo uma substituição, sabe, emocional, assim. A pessoa mais ligada a ele no filme é o René, é o amiguinho dele que é o cara mais que rico, leva ele assim, pra casa, que dá que comida, que dá abrigo na imprensa só pra dormir um dia. Sim, e é um garoto assim que também tem uma mentalidade mais adulta também. Assim. Ele tem a falta da família também. E ele... talvez seja isso mesmo, né? Eles se sentem quase irmãos. Os dois são meio adultos, talvez por essa falta da... A mãe dele é alcoólatra, o pai tá sempre fora de casa. Sim. Ele é rico, mas ele mesmo assim não tem o amparo familiar que deveria ter. Assim. Sim. E ele entende a vida meio como cada um por si, e se a gente é amigo, então a gente se ajuda, assim. Sim. E eu sinto que isso tem um pouco a ver como Paris é mostrado no filme também. A Paris é meio claustrofóbica no filme. É um lugar que é cheio de prédio, que tu tem que ir de um lugar para outro, assim. Sim. Os prédios não são muito convidativos, ou é muito velho, ou é muito pequeno, sabe? E ao mesmo tempo é uma cidade que é muito populosa, mas é pequena também. Tu nunca tá à vontade, parece. Assim, ele nunca vai pro Champs-Élysées, ele nunca vai em umas praças, um lugar assim, amplo e bonito, assim. Você tá sempre meio que... O cinema é o refúgio ali, né? Sim. Sim, ele vai várias vezes no cinema, que também é parte da autobiografia, né, desse caráter de... roubar fotos. Sim. Da Mônica. Da Mônica e o desejo, assim, E tem esse negócio dele sempre filmar o olhar da... E eles vão ver Paris nos pertence do Jacques Rivette. Sim, que nem foi lançado ainda. E sai todo esse mundo filme eu acho que o Rivette tava fazendo. E não faz o menor sentido uns proletários verem Paris nos pertence, assim, sabe? Não faz, assim, filme meio cabeçudo, meio esquisito, assim. Acho que talvez fora o Chabrol, que o primeiro filme dele é o... Os Primos. Não é Os Primos, é o do Serge, do Alcoólatra. Os Primos eu acho que é posterior. Lá, o Belo Serge. Mas tem outro nome, o Godard, o Rivette, o Romero e o Truffaut estão fazendo filme em Paris, assim, né? No centro de Paris, e é muito sobre a cidade, assim, né? O interesse deles é sobre a cidade, assim. E tem essa coisa da... eu acho que não é só a cidade. O Godard é mais espalhado, né? O Godard, eles vão pra Marseille, depois vão pra Paris. Mas a relação é importante, assim, os personagens não são só personagens, assim, né? O personagem é a relação com o espaço, assim. Sim. E talvez seja interessante, não sei, não pra fazer agora, mas um modo de, sei lá, estudar cinema, mas tipo, comparar esses filmes e como que cada cineasta construiu seus personagens em relação a esse espaço que eles têm em comum, mas os filmes são diferentes, assim, né? Talvez seja legal fazer isso. Pra gente fazer um exercício de ciclo, comparar esse filme com o filme anterior, com o filme do Victor Erice. Sim. Victor Erice parece ser um filme... Espírito da Comédia parece ser um filme muito mais arejado, né? Assim, a coisa da imaginação... Tu acha? A coisa da imaginação abre o filme. Eu sinto... Esse filme eu sinto uma pressão, sabe? Eu sinto, assim... A vida vai me fechando, assim. Eu vou ficando meio sem saída. A vida é uma coisa pesada, assim. Por mais que tenha uma leveza de tu ir no cinema e ir no parque de diversões, isso é só um momento leve para uma coisa que não tem saída, na verdade, assim. Mas também o mundo se fecha um pouco no Espírito da Comédia, assim. Talvez seja um pouco mais
menos gradual, mas o mundo assim. é mais aberto, eles vão lá na fazenda, Sim, sabe? até quando ela foge, ela tá numa... Mas isso tem a diferença de ser um filme no campo e um filme na cidade também. Tem, né? mas do jeito que tu filma a cidade também depende, sabe? Eu acho que ele filma a Paris meio claustrofóbica. Porra, caralho. Não existe claustrofóbica. Então, mas aí é que tá. Agora tu comparando com o Espírito da Colmeia, eu acho que é um ponto... Eu desconfiava que eu discordava de ti. Eu não sei se é muito claustrofóbico, assim, o modo como ele filma. Ele tem vários planos que são abertos, assim, são de longe. Os Mas é tudo dentro de uma cidade que tu tem que andar na calçada. Daí pra tu ir no meio... pra tu ir no colégio ou pra tu ir pra casa, Sim. entendeu? Não tem. Mas ao mesmo tempo as aulas de educação física são no meio da rua e tu pode fugir e entrar no cinema no meio da aula. Assim. E talvez essa coisa que acontece. da cidade... Mas é todo ridículo a aula de educação física ser no meio da rua, né? Sim. Eu não sei como... Pra tu ver como falta espaço. Não tem um espaço, um ginásio, sabe? Tipo... Sim. Tu tem que andar na porra da calçada de uma rua estreita pra poder fazer a tua educação física. Pode ser. Mas assim, filme por filme, eu acho que o Espírito da Colmeia é muito mais fechado em si. Assim. Tem a coisa da imaginação dos personagens e como essa imaginação monta o filme de um modo que o filme tem uma unidade mais forte. Pra mim, ele te diz muito mais certamente algumas coisas, eu acho. Nesse sentido eu concordo, mas eu tô falando mais da sensação do personagem. Sim. Como a Ana se sente na vila e como o Duanel se sente em Paris. Sim. Mas isso também faz parte de... A Ana é uma menina de 6 anos e a gente tá vendo ela lidar com a imaginação e perder um pouco da inocência dela. Sim. E o Antônio Duanel já era. É decepção total. Não tem... Começa sem nada e termina com menos ainda. Assim, né? Mas eu confesso que é um filme que era muito mais importante pra mim quando eu tava começando a estudar cinema do que é hoje em dia. Eu tenho o caminho inverso ao de vocês, assim. Eu não consigo também dizer que é tão importante assim. Eu acabo preferindo o Espírito da Colmeia. Eu também. Acho que é um filme mais interessante pra mim. E a gente vai fazer ainda, e entre esses três, eu acabo preferindo Infância Nua. Né? Sim. Que vai ser o nosso próximo episódio, então já fiquem avisados. Mesmo que estreie algo extremamente atrativo e interessante no cinema, a gente vai fazer sobre o Infância Nua do Maurice Pialat. No teu sotaque francês. Maurice devia fazer, né? Maurice Pialat. Vocês querem falar mais alguma coisa do... Cara, eu só quero mencionar, talvez, que o título em francês é Os 400 Golpes, que é tipo... É meio que uma expressão francesa sobre causar arruaça, assim. Causando arruaça. Mas eu é meio pensando antiga, que as pessoas não usam hoje em dia isso. Sim. Sabe? É tipo... Esse filme devia se chamar Levado da Breca, basicamente. Eu achei que tinha mais a ver com essa coisa do personagem ficar levando porrada do mundo. Então tem essa curiosidade de quando o filme foi levado para os Estados Unidos, eles traduziram literalmente os 400 golpes, e aí as pessoas acharam que era sobre infância, criança sofrendo violência física, assim, sendo maltratada. Apanhando. Eu acho que esse é um dos casos raros em que o título do filme traduzido em português pré-anos 90 é decente. Eu acho que Os Incompreendidos é um título bom pra esse filme, assim. Sim. Não é o título certo, né? Não é o título certo, mas é um título que casa bem com o filme. Assim. Alguém foi bastante sagaz na hora de trazer esse filme pra cá. E é foda que, sem querer, ou talvez um pouco conscientemente, faz uma ligação com o filme do Buñuel também, que é Los Olvidados. Os Esquecidos. Cara, ainda eu não sei, assim, eu acho que eu também prefiro o Espírito da Colmeia. Eu acho que é um filme, me parece que tem mais trabalho o filme é sobre imaginação e me parece que o filme tem mais trabalho de imaginação também. Assim, e tem outra coisa, era o primeiro filme também do Erice, né? Era. O primeiro Mas eu longa. sinto que, cara, fazer um filme em 59 era muito mais difícil do que fazer um filme em 73. Sim. 10 anos de diferença, mas esses 10 anos são cruciais na história do cinema, sabe? Sim. Tecnicamente e esteticamente. Sim. Sabe?
Queria só terminar a coisa de comparar os dois filmes, assim, de a gente tá meio que entrando num consenso de que o Espírito da Colmeia é mais interessante. Eu não queria que isso, assim, que parecesse que eu não gosto. Que eu não gosto tanto desse filme. Eu não... É engraçada a relação, porque eu vi o filme pra gente vir aqui falar, assim, e eu acho que é um filme simples, também não é arrebatador, assim, pra mim. Mas essa coisa de o filme ser secreto e de ter essa leveza... Eu não sei, cara, Mas o que tu diz com filme secreto? Porque ele não é nada secreto, ele é um ícone, cara. Ele é um ícone. Não, secreto eu digo assim... O que tá no filme, o que a gente vê no filme, as coisas passam meio de um modo... Tu diz que o filme não pesa nos detalhes, assim. Não. Uma coisa, por exemplo, um detalhe que eu acho que constrói o filme. Só uma coisa, porque é um filme íntimo, né? A gente tá sempre muito... Apesar dele ser distante na emocionalidade que ele traz, ele isso não que eu quero dizer. apelar pra isso... A gente é bem íntimo do personagem, né? Sim, por tá dentro da casa, próximo, assim, né? Mas a coisa de aquilo que constrói o personagem, o filme não pesa a mão, assim. Ele não tá o tempo todo te dizendo o que tu deve olhar. É isso que eu quero dizer com o secreto, assim, tipo... Que tem coisas no filme que ajudam a construir um ambiente, o personagem, mas que o filme não faz questão de te jogar na cara, assim. Por exemplo, o pijama rasgado do anel, assim. Que muito, eu acho muito foda de ter uma decisão assim de dramaturgia. Isso é quase narrativo, mas não é assim, porque não tem um close. Tipo, é isso que eu quero dizer de secreto. Mas a gente pode colocar isso na conta de um registro da classe social que ele pertence. Eu acho que muito mais foda do filme é as mentiras que ele conta e as mentiras não colocarem ele como um personagem ruim, como colocar... É uma subjetividade. É uma criança que tem uma subjetividade profunda. O pai pergunta toda hora sobre o Guia Michelin. Onde está a porra do Guia Michelin? E aí ele a primeira cena que aparece o Guia Michelin, ele rasga uma página do Guia Michelin pra jogar no telhado Zarabatana, assim, sabe? E isso é a 50, 60 minutos do filme, assim, né? E eu acho que depois ele faz um fumo com o Guia Michelin. Cara, e eu não conheço tanto história do cinema pra dizer isso, mas eu acho que, como o Vitor acho que falou antes, esse é um dos filmes que funda uma ideia de que uma criança ou uma pessoa de 10, 12 anos tem uma subjetividade, tem um olhar pro mundo. E aí tem uma pequena história do cinema sobre filmes que fazem isso e que são filmes que me interessam. Mas aí é que tá. O filme do Buñuel, no México, Os Esquecidos, é de 50, né, velho? Mas não é sobre uma subjetividade. É sobre essa criança. Tem um protagonista. Mas é mais sobre um conjunto de crianças. Também, mas é tanto quanto esse, assim. Que tem uns personagens que se relacionam com esse protagonista e tal, né? Mas tem essa rede que tem uma rede, mas tem um protagonista. Sim. Tem um protagonista. Tem a relação com a mãe. Eu não lembro muito bem. Tem a relação com os outros amigos que são mais velhos e que introduzem ele num certo ambiente e tal. Sim, eu não vi esse filme, então por isso que eu falei também disso. Eu acho que... Eu acho que os Incompreendidos não instauram essa subjetividade da criança. Se é esse o caso, eu acho que não. Os Esquecidos faz antes. Tem tipo Zero de Conduta, tem os filmes tipo mais clássicos. Mas o Zero de Conduta, sim, é bem mais da coletividade das crianças do que... Clássicos, tipo um filme vanguardista, né? Mas enfim. Mas eu acho que talvez o Truffaut tenha cristalizado isso, sim. A gente não vê o Los Olvidados tanto desse jeito, sabe? E eu acho que na época... E o do Truffaut a gente sabe o nome do protagonista até hoje, assim, sabe? Eu acho que na época o Los Olvidados não sei se era tão visto também. Justamente, eu acho que os Incompreendidos fatura em cima de toda a crítica que teve, assim, do filme, né? E de como a Nouvelle Vague como um todo teve uma importância pro cinema. Enquanto que, sei lá, o filme do Buñuel é foda e... talvez mais violento que esse filme, assim, no tipo de registro que ele propõe, assim, nas coisas que ele filma e tal. Eu queria só fazer um registro gratuito de que tem um filme que me lembra muito esse, que é um filme de 2000 e
10, não sei, que se chama Anche libero va bene. Estamos bem mesmo sem você. Anche libero va bene não significa estamos bem mesmo sem você, mas enfim. É um filme italiano de um diretor que era um ator antes, chamado Kim Stuart Rossi, e que é exatamente sobre um garoto de 11, 12 anos que mora com um pai, a mãe some, e depois ela volta, e é sobre a subjetividade de uma pessoa que não é nem criança, nem adulta ainda, e tu olhar o mundo pelos olhos dela, e é muito foda esse filme. E é um filme que pouca gente conhece, e que eu acho que liga diretamente com o filme do Truffaut, assim. Que nome engraçado, Kim Stuart Rossi, é tipo japonês, chinês, sei lá, inglês e italiano. Vamos encerrar por aqui já. Não, mas uma última coisa. Se suicidar. Eu ainda quero falar uma coisa, assim. Essa coisa desses cineastas terem filmado a infância e terem associado a infância com uma delinquência ou com alguma coisa que... Um desajuste, ou que coloca em risco uma ordem da vida adulta, assim, né? Que pelo menos questiona a normalidade da vida adulta, assim. Eu acho muito foda que esses cineastas, alguns cineastas que a gente preza, assim, tenham escolhido falar sobre infância, assim. Eu acho que isso tem a ver com o cinema também, assim, tipo, a coisa de filmar e de... Mas eu acho que tem a ver com os cineastas. Sim, com os cineastas, claro. A infância desses cineastas ter sido marcante e traumática de alguma forma. A ponto de passar 20 anos e a coisa mais importante que tu quer falar quando tu tá fazendo um filme é uma coisa que aconteceu quando tu tinha 6 anos. Sim. Ou 12 anos. Sim. E o cinema estava presente. E o cinema já estava presente. Antes de encerrar, eu quero fazer uma coisa que eu acho que a gente também podia relembrar um pouco o que a gente falou de outros filmes que tem a ver, assim. Você falou do Anche libero va bene, que é... Como que é em português? Estamos bem mesmo sem você. Do Kim Stuart Rossi. A gente falou brevemente do Zero de Conduta, do Jean Vigo, que é um filme francês anterior a esse, bem interessante. Eu falaria de um curta do Truffaut, que é um pouquinho antes desse, 57, que chamou Os Pivetes, que é sobre... crianças que ficam vendo um casal, que a atriz é a Bernadette Lafont, que fica andando de bicicleta com o namoradinho, encontra um cara, jogando tênis, e eles ficam infernizando o casal, assim. E tipo, eles acham ela muito linda. Eles assim. são meio que apaixonados por ela é irmã de um deles, e eles ficam lá avacalhando com o cara, e tipo... Sei lá, o casal mesmo não liga muito, e daí o cara vai pra guerra e morre. E aí eles falam no fim, na época nós não sentimos muito isso. Tem a ver também com essa coisa de ser criança e tá vivendo isso, assim, eu acho interessante. A gente falou bastante dos Esquecidos, do Luiz Buñuel, que a gente ficou aí na dúvida entre fazer Os Esquecidos ou Os Incompreendidos, a gente acabou fazendo por isso, mas eu preciso reassistir Os Esquecidos, aparentemente. Assim como Os Incompreendidos, eu lembro de não ter gostado muito na época, assim, talvez rever essas coisas são interessantes. E a gente vai falar semana que vem de outro filme que a gente mencionou brevemente, que é o Infância Nua, do Maurice Pialat. Então, se você está interessado em ouvir nosso próximo podcast, vai atrás desse filme. Ele vai passar, se você mora em Florianópolis, semana que vem, ou talvez essa semana, depende de quando isso for publicado, dia 14? Dia 16. É uma quarta-feira na Fundação Madesc. 16 de novembro, né? 16 de novembro. Se já passou... Desculpa. Deve ter na internet. E é isso, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Obrigado por ouvir. A última coisa sobre o Infância Nua no Badesc. O Infância Nua vai passar no Badesc e tem duas coisas... além do filme que nos atrai para ir querer falar sobre esse filme, assim. Uma é que o Mauro, que foi nosso professor no curso de cinema, vai falar sobre o filme. Mauro Eduardo Pomer. Isso. E a outra é que a gente... Aliás... O filme do André vai passar depois também. Não é isso. É porque o Marlon estudou Maurice Pialat, assim. Enfim. Marlon Krieger, nosso antigo companheiro...
titular, apesar... O ex-titular da cadeira 1 da Academia Catarinense cadeira de Podcasts. E ele prometeu mandar uma mensagem também. Exato. Falar sobre... Se ele não mandar a mensagem, vai chegar um envelope com Anthrax lá em Vitória. É muito massa porque só o Marlon vai ter visto até agora o podcast e ele vai receber a mensagem. Sabe o que ele vai estar fazendo agora? Ele vai estar fumando, assim, e daí ele vai dar uma risada, assim. Uma risada segurando o fumo. Sim. Assim. E aí vai sair um líquido da barriga dele. Vai ser foda. Obrigado por vir até agora. Comentem no Facebook, no YouTube, sigam no Twitter. Obrigado por tudo, galera. Esse foi mais um episódio do A Conversação. Cara, eu tenho completo extremo preconceito contra o Truffaut, assim. Eu não sou muito fã. Eu vi uns 3 filmes cara, dele. Cara, tu foi estragado pelo curso de cinema, cara. Porque tu tem que ver Truffaut antes do Godard, cara. Eu não lembro também, mas eu lembro de ter gostado do Quarto Verde, assim. O Quarto Verde, eu achei legal. Eu lembrei... Aquele A Mulher ao Lado, não tem que A Mulher ao Lado. A Mulher ao Lado é um com eu vi na moda de tênis. de São Paulo, isso aí. É com Depardieu. Com Depardieu. É um de 83. Isso é legal, eu vi lá. Acho que a gente viu eu vi no cinema. Sitges. E aí ele encontra essa criança que foi abandonada na floresta. E aí essa criança não é um ser humano. Essa tipo criança Mowgli, assim. é um Mowgli. Essa criança é um Mowgli. E aí ele pega essa criança e tenta humanizar essa criança. Só que ele é um cara iluminista e ele é super duro com a criança. E é toda uma relação meio difícil que ele tem de ter um afeto por ela, mas querer transformar ela em uma pessoa, alguém que fala e que tal, assim. É muito foda esse filme. Infância Selvagem ou A Criança Selvagem? Eu não sei como é que... Não lembro como é que é em português. Mas eu lembro... Pô, tem vários, né? É muito foda porque esses filmes têm imagens... Até Central do Brasil, assim. Esses filmes têm imagens chocantes que foram chocantes no momento em que eles estavam passando no cinema, mas que não funcionam mais hoje em dia. Eu lembro que o Los Olvidados tem uma coisa de enterrarem uns corpos no lixão, não tem uma coisa assim no final? De jogar o corpo do protagonista. Então, que deve ter sido na época assim, caralho, vomitar depois que eu saí do cinema, assim, né? Tão forte que é e... Sim. Hoje em dia não significa nada, assim. Sim, mas ninguém faz isso, né, velho? Do modo como o Buñuel filma, assim, em 50 o cara tem a panca de filmar essa porra, assim. Sei lá, cara, 5, 10 anos atrás, Acossado e Os Incompreendidos era meio obrigatório, assim, né? Sim. Não, eu digo, tipo... Não, pode concluir. Mas... Não, era isso. Eu digo que pelo filme, assim, Acossado ainda vai ser um dos filmes que as pessoas vão dar, tipo, nota 5 e falar o grande mestre Jean-Luc Godard. São pessoas de 15 anos, assim, que tem o Jean-Luc Godard como um grande mestre, assim. Mas acho que o Truffaut Mas tá... pra escrever uma frase dessa, você tem que ter 15 anos. Sim.